Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, estamos de volta. Vamos trazer o resumo da nona lição na Escola Bíblica Dominical, revista Conectar Mais Jovem. Missões, o clamor da última hora. Estamos tratando sobre obra missionária, sobre a Missio Dei, a missão de Deus. Como temos estudado nas nossas lições, a missão, ela não começou no Novo Testamento, ela não começou com o ministério de Jesus, ela não começou no dia de Pentecoste, no início da igreja primitiva, na origem da igreja primitiva. A missão, ela começou em Deus, tá? Desde o Gênesis, já a palavra de Deus já nos apresenta um Deus missionário. Deus enviando, Deus falando que da semente da mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente de um descendente de Eva, nasceria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus, conduzindo a história, chama Abraão, separa Abraão, orienta Abraão, e Abraão segue, ouvindo a voz de Deus, obedecendo ao Senhor. Então a gente vê ao longo da história da Bíblia, Deus sempre conduzindo o seu povo, apesar das falhas, dos erros, da apostasia, da idolatria do povo de Israel. O plano de Deus nunca foi frustrado. Deus nunca tem um plano B. Deus sempre tem um plano A e ninguém nem nada frustra os planos de Deus, tá? Então, Deus é um Deus missionário. A missão começou em Deus. Hoje, nós, igreja, somos a agência, o agente missionário de Deus na Terra. Então, nossa nona lição traz como título a preparação missionária. O versículo do dia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Verdade aplicada, oração e preparo na palavra. São pilares fundamentais no cumprimento da grande comissão. E os objetivos desta nossa nona lição: explicar a necessidade da missão, apresentar a importância da preparação na oração e mostrar a importância do chamado à missão. Então, nós observamos Paulo orientando seu jovem obreiro, companheiro de ministério Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Timóteo, procura te apresentar a Deus como um obreiro, como cristão, como ministro, aprovado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, dedica, se esmera, estuda, se prepara, entende? Então, há esta necessidade de que estejamos sempre nos aperfeiçoando, irmãos, em quaisquer área da nossa vida. A gente precisa dar o melhor, ser o melhor. Não para se envaidecer, mas se tu vai fazer algo, faz o melhor possível. Para Deus não é diferente. Então a missão de levar as boas novas, o evangelho, ao mundo, é algo muito sério, é urgente. É a própria recomendação de Jesus, ide por todo mundo, Mateus capítulo 28. A partir do versículo 17, ide por todo mundo. Não foi só onde você está, não. É todo mundo. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16 e 17 diz,
E estes sinais, quais sinais, irmãos? O primeiro e grande sinal é a conversão de almas. Ela só ocorre se alguém for anunciar a palavra de Deus. Entende? Então, a igreja, ela herdou, né, o direito exclusivo que pertencia a Israel, de ser o povo escolhido de Deus. Nós estudamos nas nossas lições anteriores. O propósito de Deus é que Israel fosse um povo, uma nação santa, um povo sacerdotal. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Um modelo, um exemplo para os demais povos. Israel falhou. Então, a igreja, ela herdou as bênçãos de Deus, né, mas também, né, recebeu as responsabilidades. Então, está sobre mim e sobre você a responsabilidade de pregar o evangelho do Senhor, ser testemunha, ser sal, ser luz, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, ser testemunha, ser sal, ser luz, ser exemplo, entende? Então, esta responsabilidade está sobre a igreja de Cristo. O nosso texto bíblico de referência está no Evangelho do Senhor, escrito por Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas, e não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas pouco os ceifeiros, os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Então a gente aprende na palavra de Deus. A multidão seguindo Jesus. Jesus olha para aquela necessidade daquele povo, né? Daquela multidão de pessoas sedentas, né? Famintas de ouvir a palavra de Deus. Aí Jesus disse para os discípulos: o campo é grande, o mundo é grande. Poucos são aqueles que se preparam, que se colocam à disposição. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, que se dedica, que se prepara, né? O campo é o mundo. Então, está sobre nós, irmãos, esta responsabilidade. Deus nos chamou nesta geração, porque é nesta geração que Deus conta com a gente, certo? Primeiro ponto da nossa lição, a necessidade da missão, necessidade de obreiro e o ministério da igreja. A gente vê isso lá na carta escrita por Paulo aos Efésios. Então, a missão da igreja tem como um dos seus principais objetivos pregar o evangelho. Como temos estudado, Deus Pai é um Deus missionário. Deus Pai enviou Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, João capítulo 14, diz que ia para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador. Deus Pai, Deus Filho, envia o Deus Espírito Santo na igreja, habitando na igreja, conduzindo a igreja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo envia a igreja. Entende? Então, um dos principais, se não o principal objetivo da igreja é evangelizar o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder de quem? Do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunho, para testemunhar, né, o reino de Deus. Então, a igreja tem esta responsabilidade. Então, a missão da igreja é fazer discípulo, através do seu testemunho, né, da sua vida ilibada, do envio de missionário.
A igreja, ela tem que ser uma igreja atuante, uma igreja ativa. Igreja em que o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar, de atuar na vida dos cristãos, é uma igreja missionária, é uma igreja atuante. Então, Jesus fala, a seara é realmente grande, Mateus capítulo 9, versículo 37, mas são poucos os ceifeiros, né? Então, o ide de Jesus, o chamado missionário, é uma ordenança para todos os cristãos, não é apenas para a equipe de missão da igreja, para a equipe de evangelismo, é para todo mundo, irmãos. Todos nós somos responsabilizados, né? Somos responsabilizados. Está sobre nossos ombros pregar o evangelho de Cristo, certo? Então, Deus disponibilizou a sua igreja, a gente vê lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, né, 5 dons ministeriais para a edificação e crescimento da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, enviados, né? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Quem foi que deu? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Destes 5 dons ministeriais, 2 são orientados, destinados para fora, que é apóstolo e evangelista, né? Então, seu ministério está direcionado para o mundo, para a pregação do evangelho, para o crescimento da igreja. A palavra apóstolo significa enviados, né? Mensageiro. A gente contextualizando, né? Trazendo para o nosso contexto, para os nossos dias, podemos contextualizar a palavra apóstolo para missionário, né? O missionário, ele vai ao campo, ele é considerado um apóstolo de Cristo no presente século, aquele que vai, aquele que implanta a igreja, entende? Aquele que faz a coisa acontecer, entende? Então, dos 5 dons ministeriais aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11, apóstolo e evangelista, é aquele que tem esse chamado no coração especificamente para ir. Mas isso não quer dizer que cada um de nós não somos missionários, não somos enviados, né? Ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. Então, a grande comissão não foi apenas para alguns, mas para todos. Então, a missão do apóstolo na igreja primitiva se assemelha ao do missionário de hoje, né? Onde as funções principais é estabelecer a igreja, implantar a igreja, corrigir, discipular, né? Ensinar, assim como Paulo fazia. Paulo seguia sua viagem missionária, implantava a igreja, ensinava, corrigia, discipulava, enviava cartas, né, para corrigir algumas situações que se fazia necessário. Hoje, nós temos missionários, né? A igreja, ela precisa ser uma igreja que abençoa os missionários, que prepara o missionário, né? Para ir ao campo missionário é necessário ter preparo. É o que Paulo fala a Timóteo, né? No nosso textuário aqui. Procura apresentar-te a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura te apresentar a Deus como obreiro, como cristão aprovado. Esmera, se dedica, se prepara, seja bom, seja excelente naquilo que você faz, né? O segundo ponto da nossa lição é a importância da preparação na oração. Então, igreja, cristão, irmãos, que não ora, está morto. Está morto. Então, a missão, ela começa com a oração. Como é que eu vou evangelizar alguém se eu estou morto? Não tem como, irmãos.
né? Jesus fala, capítulo 9, versículo 26, rogai. Aqui é uma oração, é uma petição. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Então, o Senhor Jesus deixa claro aqui que a missão é inerentemente dependente da oração, né? É através da oração que ficam sensíveis à orientação do Senhor, à orientação divina. Como é que vamos permanecer de pé se não orar? Infelizmente, para a grande maioria dos que se denominam cristãos, a oração se tornou um fardo, ou é um fardo. Para a grande maioria, a oração é um fardo. Agora me diz, como é que Deus vai me revelar seus mistérios? Como é que eu vou ficar sensível às ações do Espírito Santo? Aquilo que o Espírito Santo tem a me ensinar, a me revelar, se eu não oro? Fica impossível. Fica impossível. Entende? Então, Deus não chama pessoas desocupadas, preguiçosas. Ocupe-se, levante, saia do marasmo espiritual. Jovem, Deus não te chamou para viver morto. Deus te chamou nesta geração, neste tempo, sim, nesse tempo caótico mesmo. É nesse tempo caótico que Deus quer fazer a diferença na sua vida, no meio dos seus, através do seu testemunho, através da sua vida. É nesta geração que Deus quer que você faça a diferença. Você não nasceu no tempo errado, não. Na geração errada, não. Você nasceu no tempo certo, porque Deus não erra. Deus não se equivoca. Deus está sempre certo. Então, Deus te trouxe nesta geração. Deus te escolheu nesta geração. Deus te chamou nesta geração. Agora busque, ore, estude, se prepare, se dedique e diga: Senhor, eis-me aqui. Faça a diferença para a glória de Deus. Comece com a oração. Tire um tempo. Deixe o celular de lado. Tire um tempo diariamente a sós com Deus. Só você e Deus. Diga: Pai, vamos conversar. Vamos conversar, Pai. Eu quero um particular com o Senhor. Vamos conversar. Desabafe. Converse. Exponha suas limitações ao seu Pai Celestial. E você verá Deus fazendo a diferença na sua vida. Mas precisamos ter esse particular com Deus, irmãos. Então, aqueles que já estão ativos e comprometidos em suas responsabilidades tendem a ter mais qualidade, mais diligência, mais disciplina, mais disposição para servir. Deus não conta com desocupados. Se você é um desocupado, ocupe-se na obra de Deus. Na igreja que você cultua, que você congrega, tem coisas a fazer. Não se esconda. Não se esconda, não se omita. Faça a diferença. Coloque-se à disposição do seu líder, do seu pastor. Mas faça a diferença para a glória de Deus. Faça a diferença para a glória de Deus, tá? Então, Jesus vivia uma vida de oração, irmãos. Jesus era atuante na oração. A igreja primitiva era uma igreja atuante na oração. Os apóstolos eram atuantes na oração, né? Então, precisamos orar. A oração é tão importante na nossa vida, irmãos. O mundo espiritual é real.
A oração para o cristão deve ser como a necessidade de respirar. Quer manter-se vivo de pé? Ore. Ore. Não seja como essa grande maioria aí, que vive de aparência, que vive na carnalidade, que não tem compromisso com Deus, que não sabe o que é ter um particular com o Espírito Santo. Faça a diferença, mas sem oração é impossível, né? É na oração que Deus fala com você, que Deus se revela a você, que Deus transforma as circunstâncias, que Deus age na tua vida. Busca primeiro esse particular com Deus. Aquelas coisas periféricas que você precisa, Deus se encarrega de ajustar. Mas foque, tenha a visão do reino. Tenha a visão do reino, faça a diferença. Vão se levantar contra você. Vão dizer que você está querendo ser santo, que você está querendo ser melhor. Mas o seu particular com Deus é você e Deus. Deus te revelará, Deus te ensinará, Deus te mostrará coisas que aqueles que vivem mortos espiritualmente jamais verão. Mas saia do marasmo em nome de Jesus. Então a oração, irmãos, não pode ser um fardo para a sua vida, para a minha vida, como é para a grande maioria esmagadora daqueles que se denominam cristãos. A oração é um fardo para essas pessoas. Não consegue dobrar o joelho nem 5 minutos. Acaba o assunto. Agora dá o celular para uma pessoa dessa. Vira a noite como um zumbi, enquanto não consegue ficar nem 5 minutos conectados com Deus, né? O salmista vai dizer que um coração contrito, Davi vai falar isso no Salmo 51, verso 17, um coração contrito Deus jamais desprezará. Entende? E finalizando, irmãos, terceiro ponto, chamado à missão, vocação missionária e preparação na palavra. Deus chamou homens simples, e destes homens simples que se colocaram na brecha, Deus fez uma grande diferença na vida destes homens. Vide o próprio Abraão, né, que obedeceu ao Senhor. O próprio Davi. Davi teve falhas, assim como todos nós temos. Uma falha, um momento não define uma pessoa, né? Amós não era nem profeta, irmãos. Amós era um homem do campo. Cuidava de bois. Mas Amós tinha este compromisso, esta comunhão, seu coração voltado para Deus. E Deus chamou Amós. Né? Quem prepara é o Senhor. Quem prepara? Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Deus não chama preparados. Deus chama aqueles que têm disposição. Disposição. Aí sim. Aí Deus vai nos conduzindo, nós vamos estudando, nós vamos orando, nós vamos buscando. E o Senhor vai nos conduzindo na caminhada, no processo, no percurso. Porque todo dia tem um aprendizado novo. Entende? Então Deus quer levantar uma geração que faça a diferença nesta sociedade. E você é um destes. É uma destas. Tá bom? Então devemos buscar primeiramente o reino de Deus. É o que Paulo fala a Timóteo novamente, a instrução. Procura te apresentar a Deus como um obreiro, como um cristão, né? Que não tem do que se envergonhar. O Espírito Santo somente nos fará lembrar, irmãos, aquilo que estudamos, aquilo que pesquisamos, aquilo que nos debruçamos, entende? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles passaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus. O apóstolo Paulo, ele era intelectual, ele era um exímio estudioso da lei.
E mesmo assim, Paulo precisou de preparo depois que ele se converteu a Cristo. Todos nós precisamos nos preparar, né? Aprender, viver, para depois pregar. Entende? Então, é minha responsabilidade. É tua responsabilidade. Estar a serviço do reino. Porque Deus conta comigo. Deus conta com você. Segundo uma pesquisa, né? 5% em média dos missionários volta do campo frustrados prematuramente. Por que isto? Porque faltou preparo. E o Brasil está entre os países com mais retorno prematuro de missionários, né? 8,5% destes 5%. O Brasil está entre uns que ficam em uma posição mais alta no ranking de missionários que retornam prematuramente, né? E a principal causa desse regresso é falta de preparo, falta de preparação, não conhece a cultura para onde está indo, os costumes deste povo, aí se frustra, se decepciona com as pressões. Jesus fala novamente: o campo, a seara é enorme e extensa, e os ceifeiros são poucos. Vamos fazer a diferença para a glória de Deus. Que Deus abençoe.